Bom, para a gente continuar a nossa provocação, essa daqui está pensando, a gente vai utilizar um outro filme que nós amamos, que nós assistimos por esses dias da Netflix, que é o... Adivinha? O Menino que Inventou o Vento. Se você não assistiu, você tem que assistir. Isso, então se você não tem Netflix, você não pode piratear, claro, mas Não eu... tô fazendo propaganda também, não, Não vou Alex. fazer jabá da Netflix, não, mas procure assistir o filme, Assista. é muito interessante, tá? Assista. A Cléo está falando que para Ana falar oi para o Arthur, que ele está pedindo para vocês falarem oi para ele. Oi, Arthur! Seja muito bem-vindo! Um beijo no coração! Gente, tem um monte de gente aqui com filho agora. Às vezes os nossos filhos falam, nossa, nossos pais são youtubers, mesmo, menos, né? Vai lá, Ana Paula. Então, Arthur, se você não assistiu, pede aí para a mamãe para assistir aí esse filme junto com ela e reflita com a nossa querida Cleo aí sobre esse filme, O Menino que Inventou o Vento. Por que a gente trouxe toda essa contextualização? A gente não quer dar spoiler aqui, não, né, Alex? Mas vai ter que... A gente vai fazer uma prévia aqui. A gente vai ter que analisar algumas cenas do filme que, infelizmente, vão ser spoiler. Qual que é o cenário, né? O filme acontece na África, em Malawi, e o Malawi é um país subdesenvolvido que vive da agricultura. Inclusive, em 2004, 2005, a ONU considerou o Malawi, tanto faz você falar, tá? Um dos países mais pobres do mundo. O país mais pobre do mundo. Então, olha só, olha a realidade que passa o cenário desse filme. Então, nós temos um país subdesenvolvido que vive da agricultura, um país com carência de políticas públicas, tá? E a gente a gente vai focar agora na realidade educacional. Para as pessoas estudarem lá, o ensino primário, eles tinham acesso. Mas o ensino que é considerado hoje o ensino secundário, fundamental, não tinha que ser pago. Hoje eles vivem um regime presidencialista dentro de Malawi. Mas toda esse déficit por conta do desenvolvimento do país, lembrando que o país ele vive da cultura do chá e do fumo, que tabaco, do tabaco, né? Inclusive, o filme retrata isso, né, do tabaco. Né? Retrata, e é aquela produção familiar ali, né? Aquela pequena produção. Vivem também, existe uma cultura de viver em comunidade também, que é comum, mas o que acontece? E você pegou um dado também, você esqueceu de falar, que mais de quantos por cento? 80%? 40%, de todo o território, 40% da área de Malawi que é cultivável. E também a população rural. Né? 85% da população sobrevive da agricultura e é uma população rural. E aí o que acontece? Nesse cenário, surge aí o nosso personagem William do filme. E o que acontece? O William, ele é filho de... Eles são 7 filhos. O filme, ele retrata 3. Não sei por que eles fazem isso. Por que eles fazem isso? Não fala a realidade. É baseado em fato real e não fala a realidade. Tem 6 mulheres e um menino. E o William é o único homem. E nessa história, a família tinha uma preocupação muito grande com a educação, né, Alex? Essa questão, assim, da transformação. Eu espero que a educação vá transformar. E nessa expectativa, o filme retrata que a filha mais velha, ela foi, estudou, e depois é a hora de ir o William. E quando o William vai, chega um momento que ele começa a frequentar, mas depois tem que pagar. E depois o pai não tem como pagar os estudos. E junta, nesse período, um período de crise, porque a agricultura, eles resolvem vender as terras lá na comunidade, né? Para o tabaco, e quando eles vendem essa terra, a área fica desprotegida. E aí acontece um período de grande chuva, e aí prejudica toda a lavoura e a próxima colheita. E essa crise que houve no Malawi, é real, né? Ela aconteceu, essa crise de fome mesmo. De fome. E aí que aconteceu? Como eles venderam as terras, as árvores, para o tabaco, e essas árvores elas seguravam ali a água da chuva para não inundar, na outra colheita choveu, não segurou,
E aconteceu que produziram pouco. Então, ali os agricultores tinham pouco alimento. E nessa pouca quantidade de alimento produzido, eles tinham que racionar aquilo. E depois veio uma crise de fome. E o William na escola, e depois sem dinheiro para pagar a escola. Na realidade, ele teoricamente foi expulso da escola. E o que acontece? O William, vendo aquela crise, ele pensou assim, ou a gente vai morrer, porque as pessoas estavam indo embora, eles estavam indo embora porque ia morrer, porque não tinha comida, ou ele faz alguma coisa. Mas aí eu queria chamar a atenção o fato desse sentimento de pertença do William. Ele, por ser homem, pelo fato de ser um único homem, 6 mulheres, seis irmãs, essa responsabilidade que ele teve. Então, ele teve uma questão do quê? Eu preciso fazer alguma coisa. E aí a gente vai entrar agora nessa questão da escola. Então, o que é interessante, a mudança que acontece nesse filme, e que a gente propõe aqui, é o seguinte: a escola, até então, ela está alienada. Então, isso que a gente queria refletir com você, que às vezes a gente está numa escola, está numa direção, está numa gestão, está numa coordenação, ou é professor, mas de forma alienada. Porque a gente não começa a conectar o que está acontecendo na nossa comunidade, na nossa realidade, e o que a gente pode fazer de transformação. Então, quando a gente vive nessa cultura da reprodução, eu estou reproduzindo porque eu tenho que dar aquele conteúdo, e o mundo, de uma maneira geral, dentro da educação, a gente tem essa cultura da reprodução, do contar a história, o que é isso, o que é aquilo, né? E não se sinta ofendido, professor, de a gente estar falando isso, porque, na verdade, isso é o que acontece na maioria das nossas escolas. Tanto pelas escolas que a Ana passou como assistente social, como as escolas que eu passei como professor, isso acho que a maioria das escolas é assim, né? E aí, o que acontece? Como a gente não tem essa conexão com a realidade, a gente não se sente agente transformador. E aí, dentro de uma escola, tá todo mundo passando fome, o povo tá indo embora, não tem dinheiro para pagar a escola não parou para pensar, olha, nós lidamos com conhecimento. O que nós podemos fazer para resolver o problema da nossa comunidade? Então, isso, na realidade, essa solução, ela vem de um jovem curioso. A curiosidade epistemológica que tanto Paulo Freire fala, né? Desculpa, gente. Aquela curiosidade de epistema, né? De você fazer algo na prática, né? O William, desde pequeno, no filme Retrato, ele tem aquela curiosidade, montar, desmontar a rádio, né? Então, dentro... Ele consertava dos rádios do vizinho, né? Dentro das inteligências múltiplas, aí, se você for pensar, você vê que ele começa a desenvolver e trabalhar essa parte aí da eletricidade, da matemática, da física, vai uma mistura, né? De física, matemática, mecânica. Então, porque ele vai funcionando. E dentro desse cenário aí, ele começa a falar, mas isso aqui começa a dar certo, o rádio, ele faz os experimentos dele. E aí, na crise de fome, ele se depara com uma revista, e nessa revista ele vê que é possível produzir energia, e que a energia pode ser utilizada para captação de água, e aí onde ele faz, né, um moinho, e esse moinho vai ser responsável por extrair a água lá da cisterna, para irrigar e produzir o alimento que eles iam morrer de fome. Eu quis morrer nesse filme, o professor não acreditava, né? Porque, assim, quando eu assisto um filme que tem pelo menos uma escola, então eu reflito muito, né? Nossa, e tinha uma cena que eu quis morrer no filme lá, que o William tá lá pelejando, né? Ou seja, todo mundo tá passando fome, a escola tinha diminuído o número de alunos, que muitos foram embora, né? Por conta dessa grave crise que nós tivemos no Malawi de alimento, coisa tão básica. E o professor apareceu na imagem do filme, o professor ensinando alguma coisa de álgebra, conta, né? Quer dizer, gente, olha só a falta de nexo do professor. Então, todo mundo passando fome lá, e o professor tentando ensinar álgebra, alguma coisa. Para quê? Eu ficava me perguntando, gente, qual o sentido disso? Sabe, a coisa da alienação. Qual o sentido daquele conteúdo naquele momento?
qual o sentido? Para quê? Qual é a transformação, né? Que aquele conteúdo ia fazer na vida daquelas crianças? Você está entendendo? Tá